Imagina um mundo mergulhado em guerra, onde cada mensagem interceptada poderia significar a diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas. Em meio a esse cenário caótico, um homem solitário, de fala calma e mente inquieta, estava prestes a mudar o rumo da história, não com armas, mas com números, lógica e pura genialidade. Esse homem era Alan Turing. Nascido em 1912, na Inglaterra, Turing mostrou desde cedo um fascínio por padrões e códigos. Quando criança, preferia resolver problemas matemáticos complexos a brincar com outras crianças. Seus professores o consideravam excêntrico, até mesmo distraído. Mas por trás desse comportamento, havia uma mente capaz de enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Enquanto muitos viam apenas letras e números, Turing via possibilidades. Ele acreditava que a lógica e a matemática poderiam decifrar até os segredos mais ocultos, uma visão que, anos mais tarde, salvaria milhões de vidas. Mas antes de se tornar o homem que venceu Hitler, Turing enfrentou algo que poucos conhecem: a dificuldade de ser compreendido em uma sociedade que valorizava a obediência mais do que a originalidade. Ele se destacava por pensar fora do comum, e essa característica, que o tornava um gênio, também o afastava das pessoas. Ainda jovem, Turing perdeu seu melhor amigo, Christopher Morcom, um acontecimento que o marcou profundamente. Foi a primeira vez que ele tentou entender a mente humana com a mesma curiosidade com que entendia os números. E foi também ali que nasceu sua obsessão por responder a pergunta que o acompanharia por toda a vida: as máquinas poderiam pensar? Essa inquietação intelectual seria a base de tudo o que estava por vir e acabaria levando Turing ao coração de um dos segredos mais bem guardados do Terceiro Reich. Em 1939, a Europa mergulhou em um dos períodos mais sombrios da história. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, avançava de forma implacável, conquistando territórios e destruindo nações inteiras. Mas havia uma arma invisível que tornava o exército alemão quase invencível: a máquina Enigma. Com ela, os nazistas codificavam todas as suas comunicações militares. Cada mensagem era transformada em um emaranhado de letras aleatórias, impossível de ser compreendido. Pelo menos, parecia impossível. Os melhores criptógrafos do mundo tentaram quebrar o código, mas sem sucesso. A cada dia, a Enigma mudava suas configurações, criando trilhões de combinações possíveis. Era literalmente um enigma indecifrável. Foi então que o governo britânico reuniu, em segredo, um grupo de matemáticos e linguistas em um local isolado chamado Bletchley Park. Entre eles estava Alan Turing. Enquanto muitos tentavam resolver o problema manualmente, Turing acreditava que só uma máquina poderia derrotar outra máquina. Essa ideia, ousada para a época, foi recebida com desconfiança, mas ele insistiu. Trabalhou dias e noites quase sem descanso, criando uma engenhoca eletromecânica que chamou de bomb, inspirada no trabalho de criptógrafos poloneses que haviam dado os primeiros passos na quebra do código. A bomb foi projetada para testar milhares de combinações por minuto. Cada vez que as rodas giravam, Turing se aproximava um pouco mais do segredo nazista. E depois de meses de frustração, algo extraordinário aconteceu. A máquina funcionou. De repente, os aliados podiam ler as comunicações secretas do inimigo. Sabiam onde os submarinos atacariam, onde as tropas se moveriam e quando as ofensivas começariam. O impacto foi tão grande que historiadores estimam que o trabalho de Turing encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou mais de 14 milhões de vidas. Mas enquanto o mundo comemorava a vitória, Turing não podia contar a ninguém o que havia feito. O projeto de Bletchley Park era ultra secreto e seu nome
desapareceu dos registros oficiais por décadas. A guerra terminou, mas a mente de Turing não parou. E em tempos de paz, ele começou a enfrentar um novo tipo de batalha. Uma que seria travada não contra exércitos, mas contra a ignorância e o preconceito. Quando as armas finalmente se calaram, Turing acreditava que poderia enfim dedicar-se àquilo que mais amava, a ciência pura. Mas, em vez de descansar, ele mergulhou em uma nova missão, tão ambiciosa quanto decifrar a enigma: criar uma máquina que pudesse pensar. Ainda em 1936, antes mesmo da guerra, Turing havia descrito em um artigo o conceito de uma máquina universal, um dispositivo teórico capaz de resolver qualquer problema lógico desde que seguisse instruções precisas. Esse conceito, mais tarde conhecido como máquina de Turing, se tornaria o alicerce de toda a computação moderna. Em outras palavras, cada computador, celular e sistema de inteligência artificial que usamos hoje existe graças às ideias desse homem. Nos anos seguintes, Turing começou a trabalhar em projetos reais de computadores. Ele acreditava que a mente humana poderia ser reproduzida, não como um brelo biológico, mas como um sistema de processamento de informações. Foi ele quem primeiro propôs a pergunta que ainda nos fascina até hoje: as máquinas podem pensar? Para tentar responder, Turing criou o que chamamos de teste de Turing, um experimento para medir a inteligência artificial. A ideia era simples e genial. Se uma máquina conseguisse conversar com uma pessoa sem que ela percebesse que estava falando com uma máquina, então, de certo modo, ela estaria pensando. Mais de 70 anos depois, essa proposta continua sendo uma das bases da inteligência artificial moderna e um dos grandes debates éticos e filosóficos do nosso tempo. Mas enquanto Turing imaginava um futuro em que máquinas e humanos aprenderiam juntos, a sociedade ao seu redor continuava presa a ideias retrógradas. Ele era admirado em silêncio, mas também observado com desconfiança. E a batalha seguinte em sua vida não seria travada em um laboratório, e sim nos tribunais, por algo que, hoje, pareceria impensável: a perseguição e a tragédia. Em uma era de vitórias e avanços tecnológicos, Turing acreditava que poderia enfim ser livre para viver e pensar como quisesse. Mas, ironicamente, foi justamente a sociedade que ele ajudou a salvar que o condenou. Em 1952, Turing foi denunciado à polícia por indecência grave, o termo usado na época para criminalizar a homossexualidade no Reino Unido. Não importava que ele fosse o homem que havia ajudado a derrotar Hitler. Para as leis britânicas, amar outro homem era um crime. Durante o julgamento, Turing não negou quem era. Recusou-se a mentir para proteger sua reputação. Por causa disso, foi condenado e obrigado a se submeter a um tratamento de reabilitação, um processo cruel de castração química que envolvia injeções de hormônios femininos. Os efeitos foram devastadores. Seu corpo começou a mudar, sua saúde mental se deteriorou e sua carreira antes promissora foi interrompida. Mesmo assim, Turing continuou trabalhando em silêncio. Até o fim, manteve o mesmo brilho intelectual e a mesma curiosidade que o guiava desde a infância. Mas a perseguição, o isolamento e a vergonha imposta pela sociedade foram demais até para um homem que desvendou o impossível. Em 7 de junho de 1954, Turing foi encontrado morto em sua casa, ao lado de uma maçã parcialmente mordida, contaminada com cianeto. Tinha apenas 41 anos. A versão oficial declarou suicídio, mas até hoje há quem acredite que o caso nunca foi totalmente esclarecido. A maçã, aliás, se tornaria símbolo de muitas interpretações, inclusive a lenda de que inspirou o logotipo da Apple, apesar da própria empresa negar essa ligação. De qualquer forma, a imagem da maçã mordida permaneceu como um símbolo involuntário de conhecimento, perda e genialidade. Décadas depois, a verdade sobre o papel de Turing na guerra veio à tona, e o mundo finalmente começou a entender a dimensão do que havia sido perdido.
Não apenas um cientista brilhante, mas uma mente que estava anos à frente do seu tempo. Por muitos anos, o nome de Turing ficou esquecido, apagado dos livros, omitido dos créditos, ignorado pela história oficial. Mas o tempo, como sempre, acaba revelando a verdade. A partir da década de 1970, documentos secretos começaram a ser liberados, e o mundo descobriu o tamanho da contribuição de Turing. Os cientistas perceberam que praticamente toda a era digital, dos computadores às redes neurais, dos algoritmos aos sistemas de inteligência artificial, carregava a assinatura invisível de suas ideias. Ele não apenas ajudou a vencer uma guerra, ele mudou a forma como a humanidade pensa. Em 2009, após uma campanha popular, o governo britânico emitiu um pedido formal de desculpas pelo tratamento que Turing recebeu. 4 anos depois, a rainha Elizabeth II concedeu a ele o perdão real, reconhecendo oficialmente a injustiça cometida. Mas, para muitos, esse perdão chegou tarde demais. Ainda assim, seu legado vive. Hoje, o teste de Turing é uma referência fundamental na inteligência artificial, e seu nome está gravado em prêmios científicos, universidades e até em filmes e livros que resgataram sua história. Cada vez que você liga um computador, acessa a internet ou conversa com uma inteligência artificial, há um pouco da mente de Turing ali, silenciosa, mas presente. Alan Turing provou que o poder de uma ideia pode ser mais forte que qualquer exército e que até mesmo os mais incompreendidos podem transformar o mundo. Sua vida é um lembrete de que a genialidade muitas vezes nasce da diferença e que o verdadeiro progresso só acontece quando a humanidade aprende a valorizar todas as formas de inteligência, todas as formas de amor, todas as formas de ser. E agora eu te pergunto, se Turing vivesse hoje, você acha que ele seria tratado como o herói que realmente foi? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com alguém que valoriza a história e a ciência e se inscreva no canal para continuar explorando as mentes que mudaram o mundo.